toque de Deus. Oferecimento: Igreja Cristã da Trindade. Endereço: Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação do metrô São Judas. Um toque de Deus. Apresentação: Pastor Paulo Romeiro. Em nome de Jesus de Nazaré, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, começamos com muita confiança em Deus, mais um programa, Um Toque de Deus. Que prazer, que alegria estarmos aqui juntos, nesta manhã de sábado, para juntos olharmos para a Palavra de Deus e principalmente para olharmos para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Filho de Deus e Deus o Filho. Também sou muito grato a Deus pela equipe que Ele reuniu hoje para fazermos o programa. Temos o Renato, com a engenharia do som. Temos aqui o Wagner Drighi, o Adriel Romeiro e também o pastor André Henrique. Nós vamos ouvir os cumprimentos do Wagner. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Podemos estar reunidos aqui para fazermos mais uma vez o programa Um Toque de Deus. É graça e misericórdia do Senhor para com nossas vidas. Entendemos que é um ministério ao qual o Senhor tem dispensado de tua graça sobre as nossas vidas. E, como sempre digo, desejo no nosso coração aqui no programa Um Toque de Deus é que você venha conhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém, pastor? Muito obrigado, Wagner. Vamos ouvir os cumprimentos do pastor André Luiz. Tudo bem, André? André Luiz. Eu falei André Luiz? André Henrique. Agora sim, eu pensei que tinha um André Luiz aqui, eu falei, bom, não vou nem me mexer, né? Tudo bem, pastor? Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos ouvem, os nossos irmãos queridos ouvintes aí, um grande beijo a todos. Uma alegria estarmos aqui novamente para fazermos um programa que exalte o nome do Senhor. Aleluias. Eu quero já mandar aqui alguns abraços, pessoal que essa semana esteve interagindo no nosso WhatsApp, né, mandando já algumas perguntas, e você também pode nos enviar as suas perguntas, né? Já já a gente passa o número, mas eu quero mandar aqui já um abraço pro pessoal lá da Ribeirolândia, os meus pais, né, irmão Silvio e irmã Edna, dona Edna que anda aprontando ultimamente demais, mas vamos estar orando por ela, o irmão Benedito, sua família, a Val lá de Jundiaí está nos ouvindo, o Marcelo e a Fabiana, sua esposa, lá do Canadá, estão nos ouvindo. Aí eu aproveito e mando um salve também lá pro Luciano e pra Vanessa, que também já nos avisaram que estão na audiência. Um grande beijo para vocês. Eu quero mandar um abraço pra irmã Janice e o Manuel lá da padaria do Jardim Cipava, rua 15 de novembro 299, onde em breve todos nós aqui do programa Um Toque de Deus estaremos invadindo ali para tomar um cafezinho, né? E também para a irmã Luciana e para o irmão Marcelo da Campus Milênio, a assessoria. Que Deus nos ajude a fazermos um bom programa para a glória do nome dele. Glória a Deus. E agora passamos também aos cumprimentos do meu filho, Adriel Romeiro. Tudo bem, filho? Tudo bem, sim. Olá, um bom dia a todos que estão aqui no estúdio e também um bom dia a todos que estão nos ouvindo ao longo do programa. É sempre um prazer estar aqui servindo os meus irmãos em Cristo e também servindo vocês através deste programa. Em especial, quero mandar um abraço para o meu amigo e líder, Andreilson, e a sua esposa Luciana, que também estão nos ouvindo. E hoje estaremos juntos na igreja, mas quero deixar aqui registrado esse abraço para vocês. Bem, eu quero, antes de prosseguir com o programa, dar um aviso aqui importante, diante da crise aí da pandemia, do novo coronavírus. Que Deus nos guarde, mas nós temos que fazer também a nossa parte. A palavra de Deus nos ensina a sermos prudentes. Portanto, eu coloquei este aviso ontem no meu Facebook e eu quero ler este aviso aqui que tem a ver com os membros da Igreja Cristã da Trindade, principalmente, mas é um aviso que pode servir para outros irmãos e outros ministérios, se eles assim quiserem. Aos membros da Igreja Cristã da Trindade. Devido à pandemia do novo coronavírus, peço por gentileza aos membros da Igreja Cristã da Trindade com mais de 60 anos que não participem dos cultos nos 2 próximos domingos. Os que estiverem com gripe, tosse e outros sintomas relacionados,
e também quem fez uma cirurgia recente, como também os portadores de condição imunossupressora, isso é, com baixa imunidade, precisam evitar aglomerados de pessoas. A recomendação das autoridades médicas, das autoridades da saúde, é de que fiquem em casa, porque essa é a faixa etária mais vulnerável para o novo coronavírus. É importante lavar as mãos e aplicar o álcool gel na chegada e na saída do culto e evitar contatos físicos como apertos de mão e beijos e dispensar as orações e louvores de mãos dadas. Quer dizer, nós vamos louvar, nós vamos orar, mas é importante não dar as mãos neste momento. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não fará por nós. Então, se nós formos negligentes, não podemos culpar a Deus pela nossa negligência. E essa deve ser uma precaução constante, não apenas para o culto, na chegada, na saída, mas, olha, é o que as autoridades recomendam, que essa prática de higiene seja feita o tempo todo. Lavar as mãos, evite pegar nos corrimões, né, de metrô, de shopping ou de colocar a mão. Quanto menos isso, melhor. Se torna educacional. Isso, exatamente. Né? Principalmente lavar a mão depois de ir ao banheiro. As pessoas não lavam as mãos. Precisam lavar as mãos. Então, isso é muito importante. E quero dizer para vocês também que algumas escolas estão suspendendo as aulas, como no caso a Universidade Presbiteriana Mackenzie, suspendeu a partir de ontem e vai se prorrogar essa suspensão até o dia 22 de março. Né? Outras medidas serão tomadas. Eu acho que virão medidas ainda talvez mais drásticas. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, da parte aí do Ministério da Saúde e assim por diante, e o que eu ouço também, porque eu não sou especialista da área, mas o que eu estou vendo na mídia é de que o Ministério da Saúde, o ministro Mandetta e outros, né, as secretarias da saúde, se anteciparam à crise e estão fazendo um bom trabalho para proteger a população. Né? Até agora não morreu ninguém, não tem nenhum óbito pelo novo coronavírus no Brasil. Isso não quer dizer que não haverá, mas pelo menos até agora não houve, e vamos orar e vamos fazer a nossa parte para que não haja. Né? Para que não haja. Né? A ONU, a Organização Mundial de Saúde, está colocando agora a Europa como epicentro dessa pandemia. E a Itália está assolada por essa pandemia, porque esse é o comentário que largamente vem à mídia, estão nos jornais hoje, de que a Itália não se preparou. Então, quando começamos a ver essa questão na China, como também na China, então era para os países se prepararem de uma forma mais rápida. E eu sou muito grato às autoridades brasileiras que se anteciparam e estão fazendo um bom trabalho. Mas a população precisa também fazer a sua parte. Né? Agora, tem uma coisa também tão ruim quanto esse vírus, ou são duas coisas tão ruins quanto este novo coronavírus. Uma delas são as fake news. Muita notícia atravessada, muita notícia falsa. Tem pessoas, eu acho, aqui é no achômetro mesmo, que colocam deliberadamente notícias falsas nas redes sociais, até por maldade. Tem pessoas que agem assim porque elas são doentes da cabeça. Elas não são pessoas normais. Então, muito cuidado quando você for checar a informação. Não é de qualquer lugar. Eu checo informações, por exemplo, se é a Rádio CBN, se é a Jovem Pan, se é o canal Band News, Globo News, que difícil eu sei que tem suas tendências, eu sei que tem muitos de vocês que odeiam, eu não devia usar esse verbo, que não gostam de certas mídias aí. Eu sei disso. E também não estou culpando ninguém por isso. Né? Mas tem fontes mais confiáveis, como, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo. Né? E se você entrar no site, por exemplo, do Hospital Albert Einstein, que é uma instituição de alta reputação,
como também o Hospital Sírio-Libanês, que é a mesma coisa, em termos de prestígio e reputação. Então, essas fontes são fontes confiáveis, né? Ou um pronunciamento também da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que nos atinge aqui. Então, são fontes confiáveis, né? Pastor, só corroborando, como eu sou profissional da área da saúde, Sim. As informações que nós temos, as orientações, até para nós profissionais da saúde, para estarem divulgando, é que o Ministério da Saúde, no seu próprio site, ele tem atualizado constantemente os protocolos de prevenção e medidas que têm sido atualizadas, sim, e colocadas à disposição da população. Então, a melhor opção hoje, como profissional da área da saúde, que é passado para nós, para orientação, é relacionada a isso. Entrem no site do Ministério da Saúde, que lá estão sendo atualizados constantemente relacionado às medidas e os protocolos de prevenção. Muito bem lembrado, Wagner. Só você mesmo para nos dar essa informação aqui. E eu também quero sugerir aos membros da Igreja Cristã da Trindade que puderem e quiserem trocar por esses dias, nessa fase agora, o culto da manhã pelo culto da noite, porque no culto da noite o número de participantes é bem menor, né? Aí a aglomeração será menor também. E estamos aguardando mais informações das autoridades competentes, né? E acataremos as determinações do governo, né? Da prefeitura, aquilo que for colocado para nós, orientado para fazermos, nós faremos para proteger as pessoas, né? É verdade, pastor. Também quero aqui anunciar que a reunião das mulheres, na quarta-feira, às 14 horas, essa reunião chamada Jardim de Oração está suspensa. E nós vamos avisar quando voltará. A necessidade de suspender essa reunião é porque a maioria das pessoas que participam, das mulheres que participam dessa reunião, estão dentro do grupo de risco. Então, nós não podemos colocar nossas irmãzinhas queridas em risco, né? Então, é importante que evitar sair de casa, evitar aglomerados, né? Se puder, fique em casa, evitar. E essa é a recomendação aí do pessoal da área da saúde. E eu também quero aqui passar para vocês, então essas são as recomendações do momento. E também, pastor, sempre lembrarmos que nós somos cristãos e também entendemos que a palavra de Deus nos recomenda a sermos prudentes. Prudentes, exatamente. Não é, pastor? É isso mesmo. Então eu quero passar para vocês aqui o número do nosso WhatsApp para você participar do programa. O número é 97402-1961. Vou repetir. O nosso WhatsApp para você fazer sua pergunta, seu pedido de oração ou um comentário é 97402-1961. E é muito importante que você nos forneça duas informações: o seu nome e o local, a localidade de onde você está ligando, está fazendo a sua ligação. O nome da cidade, da sua região, alguma coisa assim, tá bem? O alvo principal do programa Um Toque de Deus é sempre de apresentar, anunciar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Durante o programa, se você tiver uma pergunta sobre a Bíblia, sobre religiões, crenças, crendices, questões ligadas à fé, à Bíblia Sagrada, entre em contato no nosso WhatsApp e, na medida do possível, responderemos suas perguntas. E você também poderá ligar, e acho que até deverá ligar se você estiver passando por uma luta, passando por uma circunstância difícil, se você está triste, se sente fraco, desanimado, ligue para cá e nós vamos orar por você. Antes do programa terminar, separaremos um momento de intercessão, de oração, e Deus vai tocar na sua vida. Aleluia. O Senhor é bom. Louvado e a seja sua bondade Deus. Dura para sempre. Glórias a Deus. Tá bem? Então, essa é a informação. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. No programa Um Toque de Deus, Momento da Palavra, com o pastor Paulo Romeiro. Momento da Palavra. Convido os irmãos para abrirmos a palavra de Deus na carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19 até o 25. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual,
impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui, porque me chamou muita atenção a questão de feitiçaria. Feitiçaria. Graças a Deus que os crentes não têm esse problema, fazer feitiço. Mas eu fico muito preocupado, não preocupado, mas eu fico muito incomodado quando eu vejo crentes fazendo oração para atrapalhar a vida de alguém. Eu vou entregar nas mãos de Deus, eu vou entregar aquele fulano nas mãos de Deus, mas não é entregar para bem. Se fosse para entregar para bem, aquele fulano está aprontando comigo, mas eu vou orar para Deus convertê-lo, a Deus abençoá-lo, quebrantar o coração dele, aí está certo. Agora, entregar na mão de Deus, para Deus detonar com a pessoa, isso se assemelha com feitiçaria. Isso parece obra de feitiçaria. Então, um cristão não pode agir dessa maneira. Não existe nada na ética de Jesus, no Sermão do Monte, e nem naquilo que o apóstolo Paulo prega, de que nós podemos desejar o mal de uma pessoa. Não, tomara que quebra a cara mesmo, tomara que arrebente. Eu não falei? Eu orei, Deus respondeu. Isso tem nada a ver com a fé cristã. Isso não é cristianismo. Então, por isso que vocês veem a fé cristã sendo zombada, afrontada. Por isso que nos desfiles de carnaval, na parada gay, e em muitos outros lugares, vocês veem o cristianismo sendo ridicularizado, zombado, porque eles sabem que os cristãos têm uma ética. Então não é depois de um desfile de carnaval que um grupo de crentes se reúne, dizendo, vamos acabar com aquela escola de samba, vamos botar fogo lá no barracão deles e vamos matar os cabeças. Os cristãos não fazem isso. Então eles têm uma garantia de que eles escapam da vingança dos cristãos, mas eles não escaparão da vingança do Senhor. Por isso que os crentes são ensinados a não se vingar. Minha é a vingança, quem vinga é Deus. Então você espera em Deus sem desejar o mal para as pessoas. Espera em Deus, espera por uma vitória, por uma transformação de vida em relação a alguém, pode ser na família, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento. Tem uma pessoa que nos incomoda, então a gente tem que orar para Deus transformar a pessoa, e não para Deus dar um jeito na pessoa do jeito que nós queremos. Aí não é o Espírito do Senhor, não é o Espírito de Jesus. E no Sermão do Monte Jesus foi muito claro: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, fazer o bem. E Paulo discorre sobre isso em Romanos capítulo 12, que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então eu vou continuar a leitura aqui mais um pouquinho. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, autocontrole. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Não tenho que falar contra essas coisas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E aqui está implícito os maus desejos. Geralmente quando fala em carne, a gente pensa só no aspecto sexual. É isso também, mas não é só isso. Tanto que as obras da carne que vêm um pouco antes aí mostram que tem desejos que são pecaminosos, como o desejo de vingança. Então não é só isso. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Então nós vimos aí em Gálatas 22, 23,
vários aspectos do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades descrevem o caráter de um cristão frutífero, de um crente frutífero, de um crente produtivo, e também revelam maturidade espiritual. Crente birrento, melindroso, crente que qualquer coisa, eu estou fora, não quero mais saber, não está havendo crescimento espiritual, porque o fruto do Espírito espera isso de todos nós. Um deles, a paciência. E a questão aqui é como obter, como alcançar essas qualidades do caráter, porque o fruto do Espírito tem a ver com caráter. Enquanto que os dons do Espírito, eles vêm de fora para dentro, o fruto do Espírito, ele é produzido de dentro para fora, vai revelar o nosso caráter. Como é que a gente desenvolve isso? É uma cooperação, é uma parceria entre o crente e Deus. É impossível você desenvolver o fruto do Espírito sem a participação do Senhor. É impossível, não tem como você fazer isso sozinho. Eu vou me controlar, eu vou dar um jeito nesse meu temperamento. Sozinho você não conseguirá. E às vezes implica numa terceira pessoa, um irmão, uma irmã, um conselheiro, um pastor que tem aptidão nessa área para tratar de emoções, e às vezes até um psicólogo, uma psicóloga. Então é uma parceria entre nós e Deus, porque em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, diz que Deus efetua em nós, com Ele está o querer e o efetuar. E ali Paulo também coloca, ponham em ação, ponham em prática a salvação de vocês. Então a salvação é para ser trabalhada. Eu estou salvo, não preciso fazer mais nada. O irmão está fazendo o quê? Estou esperando a morte, porque morri e foi para o céu. Mas você não vai fazer mais nada antes de morrer? A salvação, ela pode ser desenvolvida, A salvação, ela pode ser enriquecida. Não que você vai mudar o status de salvação. Está salvo hoje, vai estar salvo amanhã. Mas a vida espiritual, ela pode ser desenvolvida e enriquecida. Então, existe essa cooperação. Mas Deus utiliza também a sua palavra para nos ajudar a desenvolver essas qualidades do fruto do Espírito. Por exemplo, em 2 Timóteo 3, 16, 17 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a Escritura. Então, se você pegar as partes mais distantes de nós, da Bíblia, porções que nós não lemos ou raramente lemos, tem gente que quando chega em Mateus pula a genealogia, ou quando chega em Lucas pula também, é muito nome, você não viu nada. Vai lá em 1 Crônicas, capítulo 1 até o capítulo 14, só nome, fulano gerou ciclano, ciclano gerou Bertrano. E quando eu passo por lá, eu leio cada nome, eu não pulo, porque quando eu termino em Apocalipse eu anoto, li a Bíblia mais uma vez toda. Se eu pular, eu não li toda, se eu pular, eu não li toda. E tudo foi escrito com um propósito. Então Deus utiliza a sua palavra, porque toda a sua palavra é inspirada por Deus e é útil para o ensino. É a principal fonte de ensino para nós, é a palavra de Deus. A palavra de Deus também, ela é útil para a repreensão. Eu acho que hoje quase não existe mais, mas na minha época, de novo convertido, na década de 70, tinha a caixinha de promessa. A turma gostava da caixinha de promessa, chegava na casa de alguém, vamos tirar um versículo, porque ali só tinha melzinho, docinho, só versículo positivo, de ânimo, de agrado e assim por diante, Mas a Bíblia não tem só isso. Até que o texto que nós acabamos de ler, de Gálatas 5, quando Paulo fala das obras da carne, é um texto de repreensão e para correção. Por quê? Porque os crentes de vez em quando saem do caminho, de vez em quando faz o que não deve. Você nunca fez isso? Eu já fiz, de vez em quando tem que pedir perdão para alguém. Então agora lá nas minhas aulas na universidade,
Eu falo de algumas coisas, eu falo de perdão, a turma fica assustada. Perdão é importante. A turma não está mais acostumada com isso, né? Com esse papo. Então a gente tem que fazer isso, é correção. A palavra de Deus vem para isso. E para a instrução na justiça, para que a gente viva uma vida reta, uma vida justa diante de Deus. Lembra do Simeão, lá em Lucas 2? Simeão era justo diante de Deus e dos homens. Então ele tinha uma vida de santificação e ele tinha uma vida de bom testemunho, né? Para que o homem de Deus, e aqui também a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então o fruto do Espírito, dessas qualidades, nos preparam para fazermos a obra de Deus. Como é que você vai ter um irmão evangelizando ali na rua, na calçada, nervoso, pavio curto, né? A pessoa diz, não, eu não quero folheto. Não quer, vai para o inferno. Então aquele negócio todo, não é desse jeito, né? Que o diabo te carregue, né? Não pode fazer isso, né? Então precisamos, né? A gente precisa ter uma vida de bom testemunho, né? Para que o homem de Deus seja apto e preparado para toda boa obra. A Bíblia transformou sua vida? Você mudou a sua forma de viver através da palavra de Deus? A palavra de Deus dita a norma para a sua vida? Ou você faz como quer? A palavra de Deus influencia a sua conduta e as suas decisões? Quando você vai decidir alguma coisa, você se lembra de Deus? Eu preciso orar sobre isso. Eu preciso orar sobre isso. Eu preciso que Deus me esclareça mais sobre isso. Tem impressões no coração que ela vem para você tomar uma decisão, mas nem sempre é para decidir ali na hora. É uma coisa que você vai digerindo, aquilo vai crescendo, você vai tendo paz. Aí talvez você compartilhe com uma pessoa de confiança. Ela, não, isso é uma boa coisa. Isso é uma boa coisa. Esse é um caminho bom. Então nem sempre aquilo que você deseja fazer tem que ser feito imediatamente. Tem um processo, que aquilo vai se estabelecendo, vai crescendo, vai te dando paz. E quando você decide, está muito bem. É uma grande vitória. Quando as pessoas estão com problema, né, e a fé do crente é fraca, então é preciso verificar algumas coisas. Você está lendo a Bíblia? Você está estudando a palavra de Deus? Você está orando? Porque o crente que não consegue frequentar culto, não consegue orar, não consegue meditar na palavra de Deus, ele deixou de orar. Porque a oração nos alimenta, nos fortalece, nos dá ânimo. E a palavra de Deus, ela nos limpa e ela também nos transforma, ela nos melhora. E a gente vê o apóstolo Paulo no fim da vida, ainda preocupado em ler a palavra. Timóteo, quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troas, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, que eram porções da Escritura. Um homem daquele calibre, com aquela bagagem, que conhecia os mistérios de Deus, ele queria crescer mais um pouco na palavra. Então a palavra de Deus tem esse efeito em nós. Deus usa o seu Espírito. Em Zacarias 4, versículo 6, o profeta disse, não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Na verdade foi Deus quem disse, diz o Senhor dos Exércitos. Mudanças na nossa vida não virão só pelo nosso esforço próprio, não tem jeito. Porque se for pelo esforço próprio, podemos descartar a graça e a obra de Deus na nossa vida. A mudança num filho, numa esposa, num marido, a mudança num vizinho que perturba, o Espírito Santo pode tocar o coração. A mudança num chefe rabugento, intragável, pode vir pelo Espírito Santo. A mudança de uma igreja, a transformação, a melhora no ministério de alguém, na caminhada de alguém, na família de alguém, poderá vir pela ação do Espírito Santo. E a sua ação é uma ação invisível. Às vezes ela vem com contundência, mas às vezes ela vem também com muita suavidade, a gente mal percebe, né? Às vezes é uma brisa,
uma voz calma e suave, como aconteceu com Elias na caverna. O Espírito tem os seus caminhos, e às vezes não é o nosso. Então, como isso é importante, né? O principal propósito de Deus nas nossas vidas é nos tornar parecidos com Jesus. E eu lamento pela turma do neopentecostalismo que acha que o principal propósito de Deus na nossa vida é nos enriquecer, é encher o nosso bolso e a nossa conta bancária de dinheiro. Isso não tem na Bíblia. Se você não defende isso à luz da Bíblia, você não vai conseguir defender o materialismo à luz da Bíblia, né? Não tem jeito. Tanto que a Bíblia diz o contrário: buscai as coisas que são de cima, né? Ajunteis tesouros no céu. E Jesus foi muito claro: não ajunteis tesouros na terra, porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então Jesus nos alertou. Isso não quer dizer que você não pode ficar rico, né? Alguns não podem mesmo, porque vão ficar loucos, vão perder o rumo na vida. Mas tem outros que ficam. Quando Deus coloca muito dinheiro nas mãos de um crente, e Ele faz isso, é para que ele compartilhe, não é para guardar, é para compartilhar, porque não vai conseguir guardar tudo. Por isso eu vejo, por exemplo, nos Estados Unidos, e no estado da Califórnia, é o estado mais rico da União, muitos milionários e bilionários, chega um momento na vida que eles começam a abrir fundações, para ajudar aqui, ajudar ali, ajudar uma obra na Índia, na África, na América Latina. Então eles começam a distribuir, porque eu creio que Deus faz isso para o crente distribuir, para compartilhar. Isso é muito importante. Na sua vida terrena, Jesus demonstrou o fruto do Espírito. Jesus, ele foi manso, ele foi paciente, ele foi humilde. Quanta gentileza em tratar com a mulher que foi apanhada em adultério. Quanto amor, quanta ternura de Jesus. Quanta ternura. E ele poderia, como Deus, como mestre, como alguém que conhecia as Escrituras, ele poderia ser contundente com ela. Que vergonha, mulher, que vergonha, você conhece a lei, e você sabia. Não, ele tratou com ternura e com amor. Ele diz: eu não te condeno, vai em paz, mas não peques mais. Então ele não deixou de falar a verdade, não teve uma postura relaxada. Amém. Com Jesus qualquer coisa serve. Não fez isso. Mas se ele dissesse: vai, não peques mais, talvez ela tivesse saído um coração um pouco pesado. Mas quando ele disse: vai em paz, vai em paz. E a palavra de Jesus é poderosa. E eu creio, o texto não diz, que naquele momento a paz entrou no coração daquela mulher. E talvez o que levasse ela a pecar fosse justamente isso: a falta de paz. A falta de paz. Porque quando a gente não está bem interiormente, quando está faltando alguma coisa, a gente começa a substituir, vamos substitutos. As pessoas que não têm paz, não têm alegria, não se sentem realizados interiormente, elas começam a vão atrás de substituições. É sexo, um punhado de coisa. Agora quero falar de uma coisa que não é pecado, mas que também está pegando de uma forma muito ruim: a escravidão do celular. Está uma coisa terrível, terrível. E eu fiz um pacto com os meus alunos de ética e cidadania: vocês não me verão atendendo o celular na sala de aula, e vocês não ouvirão o meu celular tocar na sala de aula, porque eu tiro o som dele. Então vocês não vão me ver pegando o celular e saindo para atender alguém. Isso não, mas eu quero que vocês façam o mesmo. A nossa aula não é uma aula longa. Então no primeiro dia de aula foi uma beleza, mas depois eles começaram a cair, e eu os lembrei: olha o nosso pacto,
Nós estamos numa aula de ética e cidadania, e aqui a gente precisa praticar isso. Virou uma escravidão. Parece que o celular está exercendo sobre muita gente o mesmo efeito da cocaína. A pessoa não aguenta ficar sem ele. A pessoa vive com ele, anda com ele, entra na escada do metrô, para descer ou para subir, olhando no celular. Entra no metrô, sai do metrô, olhando no celular. Isso é escravidão. Isso não está certo. Isso é uma dependência e muito negativa. Então não se deixe controlar por isso. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu uso o celular. Para mim o celular é quase que tão importante quanto o coração que impulsiona o meu sangue. Eu não tenho como viver com o celular. Está aqui, ó. Tem como viver. Está tudo ali. É conta bancária, é agenda, é comunicação que eu tenho que fazer com um punhado de pessoas, dentro e fora do Brasil, um punhado de coisa. Tá? Mas eu não posso virar refém disso. Essa coisa não pode me dominar. E o pior de tudo é quando um crente vem para a igreja e fica no celular na hora do culto. Então você não faz parte do corpo de Cristo naquele momento. Você é um corpo estranho no meio do corpo de Cristo, porque você não está fazendo parte. E eu considero isso não um desrespeito a mim, mas um desrespeito a Deus. Um desrespeito a Deus. Não falo de um médico, por exemplo, que está lá no último banco sentado, e ele está lá com um propósito, porque a vida de alguém depende dele. O celular dele vai tocar, pode tocar, mas está lá não está no som, né? no vibracol, uma coisa assim. Então ele tem que socorrer alguém, isso é justificado. Então é justificado. Agora alguém que todo culto está lá. É mensagem para lá, é mensagem para cá. De vez em quando eu vejo a pessoa rindo. Ela está. Eu vou dizer para vocês o que é isso. Isso é falta de temor a Deus. Porque se um celular é mais importante para você do que o Senhor, então você precisa se converter. Está faltando conversão. Então nós não podemos caminhar por aí. E uma outra coisa, graças a Deus, eu quero explicar bem para ninguém se sentir ofendido. A nossa igreja não convive com pessoas que têm o costume, eu estou falando de quem tem o costume de sair antes do culto terminar. Nós não temos essa cultura aqui. E enquanto Deus me der vida, eu for o pastor aqui, enquanto eu for o pastor, eu não quero isso no nosso meio. Mas eu estou falando de gente que tem costume. Vai chegando a hora do culto, já vou embora. Não, você não precisa congregar aqui, nós nem queremos você aqui. Por favor, não vá congregar na nossa igreja. Nós não queremos você lá. Mas eu estou falando de gente que tem costume. Não estou falando de uma irmã que eu sei, ou de uma outra que eu sei, que chega um momento, tem que sair, porque vai perder o ônibus de noite. E para chegar em casa é uma encrenca se ela perder aquele ônibus. É diferente, irmãos. É diferente. Agora, estou falando de gente que tem o costume. Eu conheço uma igreja, o pastor não orientou, e hoje ele não consegue mais segurar. Então quando dá um horário no culto, levanta uma turma e vai saindo. O culto não terminou, mas uma turma que levanta e vai indo. E ele não consegue segurar mais. Então eu tenho que ser muito firme com essa gente. Agora, eu entendo que se o culto se prolongar, por exemplo, se houver um derramamento do Espírito, nós não estamos conseguindo, a igreja está pegando fogo, nós estamos louvando, estamos chorando, Jesus está batizando com o Espírito Santo, irmão, é diferente. Aí eu vou liberar os irmãos. Irmão, não sei até que hora, até que tempo quanto tempo vamos ficar aqui. Se alguém precisar sair, sinta-se livre, não tem problema nenhum. Mas eu estou falando de gente que tem costume. Todo culto, ele não vai socorrer ninguém, mas aquilo está nele, e isso precisa sair da pessoa, né? Para a gente prestar um bom culto a Deus. Também quero fazer todo esforço para a gente começar o culto na hora e não terminar o culto atrasado. Eu gosto muito de ordem, precisamos ter ordem nisso também.
Jesus demonstrou o fruto do Espírito. Infelizmente, a maioria de nós é teimosa e não muda assim tão fácil. Por isso Deus usa circunstâncias, problemas, pressões, sofrimentos, dificuldades, estresse para nos despertar. Deus usa essas coisas. Como C.S. Lewis diz, Deus sussurra no nosso prazer, mas Ele grita no nosso sofrimento. Tem gente que só acorda quando leva um beliscão de Deus. Aí acorda. Olha o que diz Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Uma outra versão diz, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, o seu decreto. Todas as coisas. Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho. Eu fico muito preocupado, não preocupado, mas incomodado, quando eu vejo os crentes elegendo líderes mundanos. O referencial dele é um mundano, é um safado, é um cretino, é um mulherengo. Aquele lá é o ídolo dele. Aquele cara. Não, eu não tenho ídolos na Rede Globo, eu não tenho por aí, eu não tenho um ídolo em Hollywood, porque o meu ídolo é Jesus. Jesus Cristo é o nosso modelo. Claro que eu admiro umas pessoas e outras. Claro que eu admiro o Tim Keller, que é um pastor lá de Nova York, que tem produzido bons livros, né? Claro que o reverendo Hernando Dias Lopes é uma referência muito boa e muito saudável. Claro, eu reconheço isso, tá? E tem outros. Mas Jesus é o nosso líder principal, né? Então nós fomos escolhidos, Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus, né? O que é muito importante. Todas as coisas contribuem. A fonte das circunstâncias não faz diferença para Deus. Muitas vezes nós temos lutas e problemas por causa de nossas próprias decisões erradas, falta de discernimento e pecados. E é uma tendência de botar a culpa no inimigo. O inimigo fez isso. Isso é coisa do inimigo, isso é coisa do maligno, isso é coisa sua. Você é teimoso, você não ouve ninguém. O pastor te avisou, o pai te avisou, a esposa avisou, o marido avisou. Não tem, isso é você. Isso é você. Então, muitas pessoas não assumem isso, não assumem. Então, muitas vezes, nossos problemas são causados por outras pessoas ou circunstâncias que não controlamos. Olha a encrenca em que está o mundo neste momento. E o mundo não sabe controlar, por exemplo, o novo coronavírus. A nossa economia aqui estava indo, né? Agora já o dólar disparou, diz que é por causa do coronavírus, né? A economia norte-americana está muito bem, mas estão com medo, porque não tem como controlar. É uma coisa que nós não exercemos controle. Brumadinho, que tragédia, como afetou também a imagem do Brasil, e mesmo afetou a economia brasileira de forma negativa. Ou as enchentes, a gente não controla, a gente não tem controle sobre isso. Mas mesmo assim Deus diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes uma experiência negativa, uma dor, uma perda, pode resultar numa reviravolta na vida de alguém para melhor. E às vezes Deus permite sim que Satanás também entre no esquema, como no caso de Jó. Foi Jó quem tentou, foi Satanás quem tentou Jó, com a permissão de Deus. Veja Provérbios capítulo 20, versículo 30. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Uma garota crente levam fora do namorado, e ela fica arrasada. Caramba, eu estava muito firme nesse relacionamento, eu tinha planos, eu já estava idealizando tanta coisa, e o cara me deu um chute, me chutou.
Dali uns dias, você vai ficar sabendo de uma coisa muito ruim sobre ele. E aquele afastamento não foi uma perda, foi lucro. Você vai descobrir que foi lucro. Então, muitas vezes acontece isso. Assim, o primeiro passo na mudança, geralmente é o desconforto. É o desconforto. Devemos escolher os nossos pensamentos. O crescimento espiritual e a transformação não são automáticos. Mudança é uma questão de opção. Eu quero mudar. Isso acontece muito com quem tem uma dependência química. Alguém que está preso na embriaguez, numa droga. E a pergunta que tem que fazer é essa: você realmente quer mudar? Muitos dizem que sim, mas a prática, a vida, o porvir, os dias futuros mostram que eles na verdade não querem mudar. Não querem mudar. Então eu vejo isso acontecendo. Eu me lembro, quando eu morei na América do Norte, na década de 80, eu ficava admirado de ver moradores de rua. Já tinha. Pouquinho. Era pouco. Mas já a gente via um ou outro. E a pergunta era: mas por que eles moram na rua? Se o governo oferece shelter, o abrigo para eles, e o abrigo lá é como um hotel no mínimo 3 estrelas aqui, é comida boa, é tudo limpo, é roupa limpa, tudo, é uma estrutura muito bem montada. Por que eles não ficam lá, até arranjar um emprego, uma coisa assim? Não ficam, porque eles não se submetem a horário. Horário para tomar banho? Horário para ir para a cama? Horário para levantar? Horário para comer? Não quero saber disso não. Preferem a rua. Isso é uma escravidão. É uma forma de escravidão. Então, o crescimento não é automático, Ele depende do pensamento. A mudança é uma questão de opção. Então, para mudar, devemos fazer 3 coisas. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Alguém já disse: você não é o que pensa que é, mas o que você pensa, isso você é. Como o homem pensa no seu coração, assim ele é. E a gente esconde das pessoas o que somos, porque as pessoas não conseguem ler o nosso pensamento. O interior do nosso coração, ele é muito distante, ele está longe do escrutínio das pessoas ao nosso redor. Então, mas do jeito que você pensa, a Bíblia diz, é o que você é. Se você vive o tempo todo pensando em mulher e sexo, você tem um problema nessa área. Se você vive o tempo todo invejando alguém, você tem um problema nessa área. Pensar de vez em quando é normal. Isso aí é normal. Mas uma obsessão, aí há um problema nessa área. Então, essa é a questão. E aí é preciso de um arrependimento, metanoia, é a palavra para arrependimento. Uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva. A mudança tem que vir lá de dentro. É o que diz Romanos 12:1-2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, não um culto maluco, de paranoia, que você não sabe explicar, mas um culto racional. Não se amoldem no padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que interessa para nós? A vontade de Deus. Não tenho espaço na minha cabeça, no meu coração, para concordar com um casamento gay, porque isso está contra a palavra de Deus. Nunca vou aceitar essas coisas. Nunca vou aceitar. Tem outras questões que eu não vou aceitar. Tem coisas que não tem área cinzenta, está muito claro, isso é errado, isso é certo. Eu nunca vou fazer uma pergunta: será que eu posso sequestrar alguém? Em que circunstâncias eu posso sequestrar alguém?
Não existe isso, circunstância nenhuma. Eu posso abusar de uma criança, sexualmente falando? Eu posso abusar? Peraí, em que circunstâncias eu posso abusar? Nem cabe a pergunta. A pergunta nem cabe. Então não é área cinzenta. As coisas são muito claras. Isso é certo, isso é errado. E se alguém tiver dúvida, a Bíblia esclarece. Não é a turma da televisão que vai esclarecer. Não é. Não é a turma, não é essa turma usada pelo inferno, tentando destruir famílias, valores, e contrários à palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos instrui. É a palavra de Deus. Isso é importante. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não pela força de vontade. Eu vou conseguir. Eu consigo. Não consegue. Não vai conseguir. Sem a graça de Deus, sem Jesus, nós não chegaremos a lugar nenhum. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem nos dá graça para vencermos, para abandonar coisas erradas, para viver uma vida santa, para termos alegria. Agora, Cristo é uma fonte eterna de alegria. Cristo é. Então, ajuste o piloto automático. O piloto automático nas nossas vidas são os nossos pensamentos. Se age automaticamente. Ou então, eu estou saindo de carro com a minha esposa, às vezes eu dirijo, às vezes ela dirige muito mais do que eu, muito mais vezes. Às vezes eu entro por um caminho e ela, mas para onde você está indo? É o piloto automático. A gente faz automaticamente. Então, ajuste o piloto automático. É muito importante. Como é que você ajusta o piloto automático na nossa vida? Medite na palavra. Encha sua mente da palavra. É a chave da vitória, Olha o que diz Josué 1,18, quando Deus diz para ele: na minha lei medita de dia e de noite. Isso para um chefe militar, um chefe civil, um líder militar, e que tinha uma agenda muito mais repleta do que a nossa, de todos nós juntos aqui talvez. A ocupação daquele homem, a agenda daquele homem, todo dia levantando pela manhã e ele tendo um punhado de coisa para fazer, desafios, guerras para lutar, cuidar do povo, e Deus ainda diz para ele: você vai meditar na minha lei dia e noite. Eu tenho certeza que ele dormia. Eu tenho certeza que chegava uma hora, agora eu vou dormir. Não, mas você tem que ficar acordado, porque Deus falou para você meditar de dia e de noite. Não é assim. Aqui é uma ênfase, Deus coloca um alvo, um objetivo, e Ele deve ir atrás disso. É a mesma coisa quando Jesus disse: sede santos como vosso Pai Celestial é santo. Caramba, acabou comigo, nunca vou ser santo como Deus. Mas Jesus coloca um alvo para que a gente vá em busca disso. O Salmo 1, versículo 2: na minha lei medita de dia e de noite. E o Salmo 119, versículo 97: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E a NVI traduz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Então isso acontece. Eu tenho essa prática. Eu acho que tem crentes que têm essa prática. Está no lugar, está pensando no versículo da Bíblia, está pensando aqui. Eu, quando estou lavando louça, você já sabe, eu estou preparando mensagens, E a minha mulher, muito esperta, tem uma tática: não quero interferir na operação de Deus na vida do meu marido. Ele quer lavar louça, está querendo receber alguma mensagem de Deus para pregar. Então eu não quero interferir naquilo que Deus está fazendo. Espertinha ela, né? Espertinha. Então, meditar. A meditação é a digestão de pensamentos. Você pega um versículo e pergunta: o que vejo aqui? O que tem aqui para mim? O que isso significa para a minha vida? É muito importante. Olha o que diz Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. É preciso passar de 10 a 15 minutos por dia para, sentando-se, ler um trecho da Bíblia e meditar sobre o que acabou de ler, pelo menos isso.
Devemos, meus irmãos, depender do Espírito de Deus. A oração demonstra que dependemos dele. Ore por tudo e ore em tudo que você vai fazer. Devemos reagir com sabedoria às circunstâncias da vida também. E eu vou citar aqui um exemplo de um judeu que foi preso, no campo de concentração. Então, o Viktor Frankl, um dos judeus que os nazistas colocaram num campo de concentração. Ele disse que enquanto esteve no campo, os guardas lhe tiraram esposa, filhos, roupas, e tiraram até a aliança de casamento que ele tinha. Mas uma coisa os guardas não conseguiram tirar. E ele declarou: resta a liberdade do ser humano de escolher que atitude tomar em dadas circunstâncias. Se você um dia for ofendido aqui na igreja, no hall de entrada, por um outro crente, você tem a escolha de bater boca com ele. Você tem a escolha de revidar. Você tem a escolha também de partir para a carnalidade. Você tem a escolha de ir embora com raiva, azedar,